Boa noite, Igreja do Senhor, graça e paz. Amém? Vamos, pode sentar-se, né? Abrir as suas Bíblias lá em Isaías 43. Isaías 43, nós vamos ler os versículos 1 e 2 e 13 e 14. Amém? Isaías 43, 1 e 2, e 13, e 12 e 13, tá, queridos? 12 e 13, logo em seguida. Do mesmo 43, amém? Vamos ler. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama ardente, nem a chama arderá em ti. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus é estranho, não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Amém, queridos? Queridos, quem for anotar essa reflexão, o tema é Deus salva e protege o seu povo. Deus salva e protege o seu povo. Essa passagem bíblica, ela nos revela isso, querido, que Deus ele nos salva e Ele é o nosso protetor. Nós sabemos que nós somos, né, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Esses homens, eles foram os que receberam as promessas de Deus, mas hoje nós somos os seus herdeiros. Hoje nós somos os herdeiros desses homens, né? Essas promessas estão sobre nós, sobre a igreja do Senhor. Mas por que não recebemos muitas vezes essas bênçãos, né, dessas promessas que nós conhecemos? Não recebemos as bênçãos, queridos, às vezes por falta de conhecimento, por falta de sabermos que Deus, Ele já liberou para mim e para você essas bênçãos. E essas bênçãos elas já foram liberadas a nós. As bênçãos desde Abraão, hoje elas são para nós, como igreja. Né? Nós somos o dono dessas bênçãos. O que é que falta? Nós colocarmos em prática, colocarmos tomando posse dessas bênçãos, para que elas sejam realizadas nas nossas vidas. Muitos de nós, às vezes, padecemos, né? Porque não entendemos os princípios de Deus, tá? Não recebemos elas por causa disso, né? Então, nós sabemos também que por um tempo nós ficamos fora dessas bênçãos. Pela transgressão de um homem, Adão, nós perdemos essa comunhão com Deus e ficamos à mercê da própria sorte. Mas o nosso Deus, pela sua grande misericórdia, Ele mandou o seu Filho amado para nos resgatar, para nos devolver essa condição de filhos. E não é um filho qualquer, queridos, um filho amado, o qual somos os donos e herdeiros de tudo aquilo que Deus libera para nós. Nós às vezes não pedimos, será que Deus vai me abençoar? Não, Ele já te abençoou. Ele já te abençoou. Será que Ele vai me dar salvação? Tu já és salvo. Então falta nós tomarmos posse daquilo que é nosso, como homens e mulheres de Deus, como seus filhos amados, tá, queridos? Então nós temos que tomar posse dessas bênçãos. E nós vemos na Bíblia,
né, tanto no Velho como no Antigo Testamento, que existe bênção sobre medidas sobre as nossas vidas. Por isso que nós temos a graça. Quantos de nós hoje, às vezes nem vimos, mas nós tivemos um livramento de Deus. Ele nos livra de onde estivermos. Às vezes nós passamos por livramento que nem nós vemos, porque é na área espiritual e nós não vemos isso. Mas Deus, Ele nos abençoa, Ele nos protege. Ou você acredita que Ele esteve lá na tua casa te protegendo? Você acredita que Ele esteve lá na tua casa e Ele protege a tua casa? Eu acredito nisso, porque a palavra dele diz que se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. E com certeza Ele protegeu, que a nossa casa é na cidade, é onde estiver Ele está conosco. Mas nós vamos ver aqui, queridos, algumas lições, como Deus Ele age em favor do seu povo, livrando de tudo. Ele livrando de tudo. Vamos ver algumas aqui, porque se a gente fosse ver as bênçãos e livramento do Senhor, segundo a luz da Bíblia, hoje a noite era pequena, e nós sabemos que o nosso tempo aqui da ministração, ele não é cumprido, ele é curto, né? E nós temos que fazer. E eu vou falar em três, basta três, para a gente se lembrar. É uma coisa que nós conhecemos na Bíblia, mas nós precisamos nos recordar. A primeira, né, o primeiro livramento, ele está lá em Êxodo 14, do 15 a 16. Esse livramento primeiro é quando passares pelo mar. Quando passares pelo mar. Quando nós estamos passando pelo mar. Essa história aqui fala da história do povo de Israel, quando eles foram liberados do Egito. Quando Moisés foi ali e resgatou ele daquele cativeiro. E eles chegam, aqui nesses versículos, eles contam que quando eles chegaram à beira do mar, no mar, eles olharam para trás e quem vinha? Vinha Faraó. Faraó vinha para pegar eles e voltar para o cativeiro, e vinha furioso. Eles olharam, aí para um lado era deserto, para o outro deserto, e na frente o mar. E esse povo, querido, eles se apavoraram, vendo a poeira vindo e eles com medo de Faraó. E aí eles ainda foram murmurar com Moisés, e Moisés foi orar, e Deus fala: toca no mar e manda que o povo marche, que o povo vai em frente. E o Moisés fez isso e o povo atravessou aquele mar. Faraó não os pegou. Quando eles atravessaram, o mar se fechou. E Faraó entrou no mar, antes de fechar, ele entrou e todos eles pereceram, eles, as suas carruagens, o seu exército. E o povo de Deus cantou do outro lado o hino da vitória. E esse Deus é esse mesmo Deus que está aqui nesse tempo conosco. Esse mesmo Deus. Basta nós crermos e dizer que atrás vem Faraó, mas o nosso Deus, Ele vai na frente. Quando nós passamos, Ele vem atrás e nos protege. Querido, esse é o Deus que nós servimos. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Tá? Ele nos livra de qualquer obstáculos. Tá, queridos? A palavra de Deus, ele fala lá em Marcos também, mas hoje nós temos Jesus, né? Hoje nós temos Jesus, que Ele veio e nos resgatou, e Ele deu a possibilidade para que nós possamos andar com esse Deus a todos os dias. Hoje a gente não precisa correr e pedir, como aquele povo ali pediu ao sacerdote para agir. Hoje nós temos um Deus que Ele pode fazer com que nós venhamos agir imediatamente, porque você acredita que Jesus, Ele está aqui? A palavra dele, Ele diz e nos garante: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali, e Ele está aqui, queridos. Com certeza, esses louvores que nós vimos aqui, que nos tocou o nosso coração, era Deus já trabalhando para nosso favor, para que nós não possamos sair daqui do jeito que entramos, mas vamos sair daqui edificados, alimentados com a palavra do Senhor. E Jesus, Ele está à nossa disposição, o Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias, e Ele nos garante que não é só agora, é até os confins
do mundo, tá, querido? Então, esse Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso, tá, para nos conduzir. E Marcos, Marcos 16, 17 e 18, ele fala assim: e eis que esses sinais, eles seguirão aos que creem, né? E em meu nome expulsarão os demônios, falarão em outras línguas, e bebendo alguma coisa mortífera, eles não sentirão mal algum. Essa é a proteção de Deus, Ele vai estar conosco todos os dias, tá bem, queridos? A segunda mensagem que Deus Ele traz para nós, o segundo livramento é quando passares pelo fogo. Nós conhecemos uma passagem bíblica bem conhecida, que quase todos nós conhecemos, está lá em Daniel 3, 24 e 25, ela está em Daniel 3, você lê o texto, ela está em todo. Ele fala da história de três jovens que não se prostraram perante uma estátua que o rei da Babilônia fez. Eles não se prostraram, e havia um decreto naquela época, que quem não se prostrasse, na hora onde as trombetas tocassem, se eles não se abaixassem, eles iam ser jogados num forno ardente de fogo. E esses jovens, eles não se dobraram a esse decreto, mas por isso eles foram jogados naquela fornalha de fogo. Porém, a palavra de Deus diz que quando jogou, Nabucodonosor tinha mandado aquecê-la 7 vezes mais, porque ele falou com eles falaram que não iam se rebaixar, não iam adorar a Deus estranho, e ele mandou aquecer e jogou esse jovem na fornalha. Ele olhando, quando jogou eram 3, ele perguntou: não joguei 3, por que tem 4? Porque ele via que tinha 4, um era Jesus, simbolizava Jesus, que estava com eles ali dentro daquela fornalha, e pelas suas fidelidades, eles sabendo que tinham até um risco de vida, eles foram salvos pelo Senhor. E a Bíblia nos fala que nenhum cabelo deles se queimaram e nem a roupa, e Deus foi glorificado. Até Nabucodonosor reconheceu que aquele jovem servia um Deus diferente. E esse mesmo Deus que está aqui nessa noite, que Ele não quer, onde nós já... Aqui foi ministrado adorações, e aonde Ele com certeza recebeu a minha e a tua adoração aqui nessa noite. E Ele está aqui, Ele quer que nós venhamos adorar Ele, somente Ele, é digno dos nossos louvores e das nossas adorações. Nós jamais podemos adorar outros deuses. Tá? E esse Deus, Ele recebe as nossas adorações. Aqui está essa igreja, a igreja linda do Senhor, está aqui adorando o Senhor, e com certeza Ele já ouviu as nossas adorações, amém, querido? Então não vamos nos abaixar, não vamos adorar outro Deus. Esse nosso Deus é o único e suficiente Deus, o qual nós temos que adorar, amém, queridos? Então não vamos adorar outro Deus. Uma outra coisa que também nós podemos ver, que Jesus é o maior, ele é o maior, Ele é o maior exemplo da fidelidade, Ele é o maior exemplo de adoração. Ele em tudo adorou o Pai, Ele em tudo, Ele adorou o Pai. Ele não fazia nada sem que fosse da vontade do Pai. Por isso que houve uma grande diferença. Hoje nós temos um Deus, um exemplo que é Jesus, e nós temos que andarmos nessa mesma luz, nessa mesma linha de conduta que Jesus andou. Não vamos deixar, queridos, de adorar a Deus por coisa, às vezes, tão supérfluas. Quantas pessoas, às vezes, não saem da igreja, a gente vai ver os argumentos tão pequenos, queridos, tão pequenos que ele está saindo. Porque eu não tenho tempo para isso, para aquilo, eu não posso. Querido, quem foi que te disse que Deus quer pessoa desocupada?
Deus, Ele quer aqueles que trabalham, é aqueles que têm uma atividade, é aqueles que não têm tempo. Essa adoração, eu tenho certeza que ela é muito melhor do que aquele que tem tempo disponível. Que na adoração para Deus, Ele quer isso, que nós vamos adorar Ele quando? Todos os tempos, em todos os momentos. Só na bonança não, na tristeza, na alegria, e Ele vai nos livrar desse fogo. Nenhuma fornalha ela vai nos queimar, nenhum mal vai existir, porque Deus é conosco. Amém, queridos? Que seja assim, não adore outro Deus, não adore, tenha Ele e vá até o fim. Terceira e última, para nós terminarmos, é quando passares pela guerra. Quando passares pela guerra. Em Êxodo 17, de 8 a 13, ele nos conta de uma guerra interessante. Conta de uma guerra importante. E esses dias, querido, eu orando em casa, que nós temos um grupo, aqueles rapazes que estão lá atrás, aquelas moças, aqueles homens de Deus que estão ali atrás. Esse grupo, ele ora, querido, pela igreja todos os dias, pela manhã e pela tarde. Todos os dias, você que não sabe, você está em oração. E eu, aproveitando aqui esse momento, eu peço a vocês que é da igreja, que gosta de orar. Eu não gosto de orar, mas você, entrando nesse grupo, você vai aprender. É só você se deixar levar pela hierarquia, por aqueles que pedem para a gente orar. E você vai passar a orar. Queridos, e eu me lembrei dessa história, eu me lembrando dessa pandemia, essa coisa que nós estamos orando, a relação de gente que nós temos orado, não é poucas, queridos, não é poucas, tanto da igreja como de fora, o que mandam para nós orarmos, e isso para nós é um orgulho, porque nós estamos orando, pedindo, clamando ao Deus Altíssimo, e Ele tem feito muitas coisas. Mas tem, querido, mas muito mais tem sido curado, mas muito mais, porque nós achamos e entendemos que tudo na terra tem o seu momento, e às vezes aqueles que foram, querido, claro que a gente não queria, mas é Ele que chamou, e Ele se alegra quando parte aqueles dele. Amém? E é uma coisa assim, nós não temos palavra, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. E eu lembrei dessa passagem bíblica, por isso está aqui. Essa guerra ela é o seguinte, os amalequitas, eles vieram guerrear contra o povo de Israel. E Moisés manda Josué ir para a peleja. E Josué diz, tu vai para a peleja, eu vou subir ao cume do monte e vou ficar lá com a vara, né, levantada, com as mãos levantadas. E a Bíblia conta que eles começaram a peleja. Quando Moisés estava com a mão levantada, Israel prevalecia, ou seja, ganhava. Quando ele baixava a mão, eram os amalequitas. E aquilo ia já o dia... Mas houve 2 homens de Deus que estavam ali, era Arão e Ur, e viram aquilo, aí foram lá e viram que quando eles entenderam, aí eles pegaram, colocaram Moisés, porque Moisés já era velho e as suas mãos eram pesadas, colocaram ele sentado em uma pedra, e um segurou de um lado e do outro a mão de Moisés, e a Bíblia fala que eles ficaram até o pôr do sol, e Josué ganhou a guerra. Queridos, esse tempo nós estamos tempo de guerra, e uma guerra não é simples não, é uma guerra mundial, nós estamos vendo que nós estamos em guerra, e o que é que nós precisamos fazer? Levantar a mão e orar para o Senhor, levanta a mão, se a igreja estiver levantando a mão, essa pandemia vai embora, com certeza ela vai embora. Queridos, é tempo de orar, não é tempo de baixarmos a mão, é tempo de orarmos, porque não tem remédio, essa vacina que chegou aí, ninguém sabe até quando, querido, mas nós temos, muitas vezes nós esquecemos desse Deus das provisões, esse Deus das promessas, que nos prometeu
que aonde nós clamasse, Ele responde. Então Deus, e esse Deus, Ele está aqui, Ele pedindo só, esperando que nós venhamos levantar a mão. Mas nós vimos muitas vezes, querido, em vez de levantar as mãos, muita gente está correndo para o outro lado. Em vez de estar buscando o Deus das provisões, está saindo e procurando outro Deus. Querido, se não tem remédio, não tem recursos que compre a tua saúde. Nós vimos aí essa mortandade, como muita gente com grandes recursos, eles têm perecido. E muitos que não têm subido. Porque Deus, eu creio, que Deus, Ele levanta aqueles que não chegaram à hora, né, queridos? Que não chegaram à hora. Então Ele tira, porque Ele é o Deus. E Ele pode, Ele tem o poder sobre a morte, e Ele é o dono da vida. Então Ele pode todas as coisas, tá, querido? Então vamos orar. É época de nós estarmos de mãos levantadas, né? Nós estamos em guerra, e as nossas mãos, socorro, e pedindo socorro, e esse socorro, querido, ele não vem de médicos, não, ele vem do alto, ele vem do Senhor, Ele é que nos cura, né? Então clame, né? Clame por Deus, clame pelo Jeová, o Jeová Rafá, o Deus da cura, que pode te curar, que pode curar nossas famílias. E nós temos muitos exemplos aqui de cura. Se a gente for ver uma relação, ela é muito maior, diga glória a Deus por isso, do que aqueles que pereceram, que foi pela vontade de Deus. Mas quais são hoje as suas lutas, queridos? Quais são as suas lutas? O que é que você está enfrentando? É o mar? É o fogo? É a guerra? Desertos? Muralhas? Doenças? Levante as mãos, queridos, levante as mãos, ore, clame, glorifique, que o Deus que pode todas as coisas, Ele está no controle, Ele está no controle, queridos, Ele está no controle. Jesus, Ele já deu, Ele já fez um convite, Ele fez um convite. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está cansado ou atribulado por alguma coisa, queridos, e também pode às vezes não ser uma doença, esse mar que você está atravessando, pode ser uma dívida, pode ser alguém da família que está com algum problema. Clame que o Senhor Deus, Ele pode todas as coisas. Ele não garante que é só o Deus da cura, não. Ele é o Deus, é todo poderoso, e Ele pode te ajudar, tá? Então Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele está aqui agora, aquele Jesus que falou para Marta: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E esse Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui para nos levantar. Fique de pé e vamos clamar a esse Deus. O Deus da cura, o Deus que pode todas as coisas. Amém? Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração pequena, porque o horário já está adiantado. Amém, queridos? Então essa era a palavra de Deus para nós aqui. Vamos fechar os seus olhos aí, feche os seus olhos. Fica orando, querido, pelaquela tua causa, pelaquela causa que tu está passando. Feche teus olhos, não fique de olhos abertos, não. Feche e ore. Ore, porque se é um consolo, Deus, Ele está aqui para te consolar. Se é uma cura, tá? Seja ministrado através dessa canção. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja, Pai amado. Abençoe, Pai amado, aqui a cada um, aqueles que choram, aqueles, Pai amado, que, Senhor, estão padecendo. Nós não temos palavras, Senhor, mas Tu tens a palavra do conforto. Oh, glória a Deus.